Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Hoje vamos dar continuidade àquela meditação quando Jesus é julgado por Pilatos. Hoje vamos abranger novos aspectos dos fatos que aconteceram, aspectos importantíssimos, lições valiosíssimas para o nosso crescimento cristão. Vamos ler, se possível, junto conosco, o Evangelho de João no capítulo 18, do versículo 28 ao 38, que é a passagem que nós vamos meditar hoje. Amém? Amém. Evangelho de João 18, do 28 ao 38. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: leve-no e julgue-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhes Jesus: essa pergunta é tua ou os outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Então, o Evangelho de João nos conta essa passagem onde Jesus está preso e Caifás manda que ele seja entregue a Pilatos. Pilatos vê Jesus e pergunta o que Jesus fez, se Jesus era o rei dos judeus. E nessa narrativa, Jesus diz que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. E Pilatos, num tom de ironia ou de confusão, diz assim: e o que é a verdade? Se retira. Bem, vamos começar tentando entender o sentido, o momento histórico daquela situação. A Judéia estava sob o domínio romano, como já explicamos no vídeo passado, e Jesus estava sob a autoridade, naquele momento, do governador romano Pôncio Pilatos. As autoridades judaicas não quiseram entrar no pretório. O que era o pretório? O pretório ficava numa fortaleza chamada Fortaleza Antônia, uma edificação romana onde ficava todo o poder romano, o exército, as prisões romanas, e a casa do governador era o pretório. Vocês percebam bem que as autoridades religiosas e políticas da Judéia, os fariseus, os escribas, eles não queriam entrar no pretório por ocasião da Páscoa, porque eles acreditavam que eles se contaminariam por estarem perto de pessoas que eram gentios, não eram judeus. Mas eles não perceberam que entregaram um inocente à morte, um homem que só havia feito bem, pregado o reino de Deus, pregado o amor, pregado a justiça, ensinado a retidão dos caminhos de Deus. Eles não percebiam que tentar entregar esse homem à morte os deixaria impuros, mas eles acreditavam que entrar no pretório os deixaria impuros. Então o pretório era a casa do governador,
que ficava na Fortaleza Antônia. A Fortaleza Antônia ficava ao lado do templo, o templo erguido por Salomão, não é? E lá é onde se encontravam as autoridades, os sacerdotes judaicos, o Sinédrio, que era composto por 72 autoridades. Lá eles tinham o poder judiciário, eles faziam leis, eles tinham o poder legislativo, eles legislavam, eles aplicavam essas leis, eles tinham o poder de julgamento e o poder executivo também. Eles governavam a Judéia no que concernia ao poder do povo, às autoridades que estavam debaixo das autoridades romanas. Eles tinham um grande poder na época. Esse é o contexto histórico onde Jesus está sendo julgado. E essas autoridades entregam a Jesus a Pilatos. E Pilatos pergunta se Jesus é o rei dos judeus. E Jesus pergunta a ele: você está dizendo por você mesmo ou alguém te falou? Essa é uma lição de Jesus. Quando nós damos testemunho de Jesus, nós precisamos saber, nós estamos falando uma experiência real, uma vivência real que nós temos ou tivemos com Jesus, ou nós estamos falando de experiências de outras pessoas, do que outras pessoas nos contaram. É muito importante que nós tenhamos essa consciência de que o nosso testemunho, ele deve principalmente estar baseado, nosso testemunho de vida, claro, no que Jesus tem feito por nós e no que ele pode fazer. Por quê? Porque é muito importante que quando nós nos cheguemos a Jesus e perguntemos a ele: Jesus, tu és maravilhoso, tu és o meu Salvador, para que nós saibamos que ele é nosso Salvador, que ele é nosso mestre, porque nós temos certeza disso pelo relacionamento que nós temos com ele, e não porque outras pessoas nos disseram. Então Jesus pergunta a Pilatos: tu dizes que sou rei, isso vem de ti mesmo ou outros te falaram? E Pilatos diz: eu não sou judeu, foi o teu povo, as tuas autoridades que te entregaram a mim. O que você fez? Né? E Jesus fala: o meu reino não é deste mundo. Não é? Dizendo, Jesus estava tentando ensinar a Pilatos e ensinar a nós, na medida do possível, que aquele mundo, aquele estado de coisas, esses valores humanos não fazem parte do reino de Deus. O reino de Deus não faz parte daquele mundo, como muitas vezes não faz parte do nosso mundo atual. O reino de Deus é um reino de justiça, de amor, de bondade, de libertação. É um reino onde a dignidade humana é valorizada, os animais são protegidos, a natureza, os valores divinos são absorvidos por todas as pessoas. Todos têm o direito à felicidade, todos têm o direito ao conhecimento de Deus, à comunhão de Deus que ama a todos. O reino de Deus não é aquele estado de coisas onde a violência, o dinheiro, o poder tem mais valor que uma vida humana. E Jesus diz: meu reino não é deste mundo, né? E tentando ensinar a Pilatos que o reino de Deus é muito diferente, que o reino de Jesus estava numa outra dimensão, não é? Mas quando o evangelho é pregado no mundo, nós estamos pregando o reino de Deus. Nós podemos fazer um mundo melhor se começarmos, cada um de nós, a acreditarmos nos valores de Jesus, acima dos valores do mundo, que por muitas vezes quer se impor aos valores divinos. Nós vamos conseguir fazer um mundo melhor. Nós vamos conseguir pegar o reino de Deus, porque as pessoas verão o nosso exemplo e vão querer ser semelhantes a nós. Paulo dizia: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É muito importante para nós entendermos que o nosso exemplo de vida, as nossas palavras devem ser cada vez mais parecidas com Cristo, para que possamos ser
embaixadores do reino de Deus na terra, discípulos de Jesus, para que a justiça do reino de Deus cada vez mais reine em nosso meio. Amém? E Jesus diz assim a Pilatos: eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Nós temos que deixar bem claro uma coisa. A verdade é o Evangelho, é Jesus. Nós podemos dizer, a verdade é o Evangelho e está no Evangelho, porque Jesus veio ao mundo para pregar a boa nova do reino de Deus, que é o Evangelho. O verdadeiro Deus está no Evangelho. O verdadeiro valor de Deus, os valores de Deus, aquilo que podemos conhecer de Deus, se encontra no Evangelho. Deus quer que todos nós o conheçamos, Ele quer que saibamos que Ele é nosso Pai e que Ele se preocupa conosco como um pai se preocupa com seus filhos. E Ele fará tudo por nós. A verdade é o Evangelho. Pôncio Pilatos não tinha condição de receber essa verdade, mas nós devemos sempre entender o seguinte: quando alguém nos pergunta o que é a verdade é Jesus, a verdade são os evangelhos, e nós temos essa verdade hoje e eternamente. Amém? Amém. Então, amigos, esse foi mais um vídeo do canal Evangelho na sua casa. Amém. Pedimos que você compartilhe, converse com outras pessoas sobre o Evangelho e dê um like. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever. Nós costumamos colocar um vídeo por semana e com certeza você será grandemente abençoado. Amém. Se você também tiver um pedido de oração, não fique com vergonha, coloque aí nos comentários e nós vamos orar por você. Amém? Para terminar, uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse dia, por essa semana que começou ontem. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que abençoe cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, para que seja tocado por Ti, possa crescer espiritualmente. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, segurança para nós, para todas as famílias. E pedimos, ó Deus, que venha abençoar essa nação, o nosso mundo, que nós possamos, ó Pai, ter paz e ter esperança, fé no coração. Obrigada por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.